A chegada de Lula à presidência teve dois significados. Ela representou a ascensão da esquerda ao poder e, junto com ele, um novo projeto para o desenvolvimento. Ao longo do tempo, o Partido dos Trabalhadores passou por um processo de adequação, para se ter uma boa governabilidade, e começou a abandonar algumas crenças com o que acreditava que seria bom para o país. Além disso, como a economia estava como maior preocupação dos brasileiros, principalmente com a dívida externa com o Fundo Monetário Internacional, isso deixava o Brasil totalmente estagnado. Em 2002, ainda quando Lula era candidato à presidência, ele afirmava que o país precisava ter o controle da política monetária e fiscal, porque ela, naquele momento, estava a serviço dos superávites para pagar credores, e isso impedia o crescimento econômico do país. O discurso do Partido dos Trabalhadores começou a mudar nas eleições de 2002, tornando-se cada vez mais maleável. Essa mudança teve como pano de fundo alguns fatores, como, por exemplo, a crise da Argentina, que mostrava seus problemas que aconteceram através da fuga completa de empréstimos, e também a própria situação brasileira, que já indicava que sem crédito externo e sem recursos do FMI, o cenário se agravaria bastante. Nesse sentido, em junho do mesmo ano, foi publicada a Carta ao Povo Brasileiro, que afirmava um comprometimento em preservar o superávit para não perder a confiança no governo e nem aumentar a dívida interna. Também teve o documento que colocava em pauta um modelo econômico de estabilidade, porém, os gastos públicos seriam destinados aos mais pobres. Esse documento se chamava Política Econômica e Reformas Estruturais. No ano de 2003, o governo Lula teve a inflação acima da meta. No entanto, a taxa de juros real no seu primeiro mandato foi um pouco maior do que a do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Durante a era lulista, tivemos 4 aumentos nos juros, tendo como fundo uma pressão em 2003 relativa ao dólar, em 2005 por conta das mercadorias e em 2008 e 2010 devido ao crescimento econômico. A fim de obter superávites primários, Lula adotou uma política contracionista. Porém, a partir do momento em que Manter entrou no Ministério da Fazenda, foi adotado um novo discurso que estimulava a economia e o consumo. Assim, foi possível analisar mudanças, devido ao aumento do funcionalismo, o gasto público aumentando, os déficits públicos diminuindo e o aumento da importância do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em relação ao PIB, ele só aumentou, menos em 2009 devido à crise econômica. Também, a inflação ficou dentro do esperado. Era um momento de otimismo da economia, pois houve redução do desemprego. Porém, logo depois, o Brasil viveu uma nova realidade, o efeito China. A China, um dos maiores compradores do Brasil, começou a crescer economicamente, levando como consequência positivada, pois estimulava o interesse do consumo pelo minério de ferro, vindo das economias emergentes. No campo das pesquisas, o Brasil estava em um ótimo momento por conta da descoberta do petróleo na camada de pré-sal. Consequências do governo Lula. No governo Lula tivemos programas como a Fome Zero, garantindo a todos os brasileiros uma alimentação adequada em termos de qualidade, quantidade e regularidade. O programa teve políticas específicas como a melhoria da merenda escolar e a Bolsa Família. Tiveram também programas como Cartão Alimentação, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Também tivemos avanço na economia e na política externa, tivemos controle na inflação, incentivo nas exportações, onde superava as importações e promovia o crescimento econômico. Entre 2006 e 2010, tivemos o PIB registrando altas taxas de crescimento, menos em 2009. No final de 2006, tivemos 4% no PIB, tivemos em 2010, no final, tivemos 7,5%, e em 2009, que foi o único ano que não teve crescimento, foi de menos 0,6%. Tivemos queda nos níveis de desemprego, a política econômica era neoliberal, ou seja, a renovação de acordos com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI, houve antecipação de pagamentos da dívida brasileira através do FMI,
Houve avanço dos níveis de escolarização e programas universitários para todos, bolsa de estudos para jovens carentes, diminuição da pobreza de 8 milhões saindo da pobreza durante o governo Lula das classes D e E. No primeiro governo de Lula tivemos como uma consequência negativa uma investigação que ocorreu em 2005 com o uso do dinheiro público para pagar despesas das campanhas eleitorais de políticos do Partido dos Trabalhadores e também de alguns aliados. Pagamento de deputados para garantir que votassem a governo na Câmara dos Deputados. Como consequência do segundo governo de Lula, tivemos o Brasil como no lugar de 70ª posição da qualidade de vida, de acordo com a PNUD, Programa das Nações Unidas do Desenvolvimento. Tivemos alta carga tributária, sendo o Brasil um dos mais elevados do mundo. Tivemos ineficiência dos serviços públicos. Tivemos dificuldade da sobrevivência das empresas. Tivemos analfabetismo curto. Tivemos em 2008 também uma investigação de 14,4 milhões de pessoas não sabendo ler nem escrever. E também tivemos grau de desigualdade social, onde 10% da população mais rica no Brasil detinha o poder de 75% do país.